Agora começa o episódio 2. Vemos que Jinvoo derrotou todos os ursos. Ele olha para eles e diz Yarize. No mesmo instante, todos os ursos de gelo se transformam no exército do Shadow Monarch. Ao ver isso, Jinvoo fica empolgado. Enquanto isso, do lado de fora, Baek pergunta quanto tempo já passou. An responde, vai aqui fora, foram 3 horas, mas dentro do Red Gate, já se passaram 3 dias. Ouvindo isso, Baek percebe o quão difícil as coisas devem estar lá dentro. Dong-su, frustrado, começa a ir embora e diz, parece que Jinvoo morreu. Perdi meu tempo à toa. Mas, quando está prestes a sair, ele para de repente fala, espera aí. Jinvoo nem faz parte da White Tiger Guild. Como ele acabou entrando no time de ataque de hoje? An responde, eu conheço um pouco o Jinvoo. Ele me disse que queria observar um C-Rank Red Gate, então trouxe ele comigo. Ouvindo isso, Dong-su pergunta, só isso? Ele então começa a se afastar, fazendo An se sentir um pouco aliviado. Mas do nada, Dong-su avança em alta velocidade, agarra An pelo pescoço e diz, acha que eu sou idiota? O que você tá planejando? Quando Dong-su está prestes a matá-lo, Baek intervém, segurando a mão de Dong-su e dizendo, solta ele. Dong-su, agora furioso, responde, você tá me dando ordens? Nem é tão grande assim. Mas, no fim, ele solta An e se prepara para lutar contra Baek. Os dois se encaram, prontos para a briga. An começa a entrar em pânico, pensando, se essa luta não parar, as coisas vão sair do controle. No instante seguinte, Baek e Dong-su trocam socos, causando uma enorme explosão no local. A cena muda de volta para dentro do Red Gate, onde Kim-Shu está se afastando. Ele resmunga, se tivéssemos nosso equipamento, poderíamos ter vencido. Mas, de repente, ele vê os mesmos ursos mortos que Jinvoo derrotou. Chocado, ele diz, um Hunter de rank fez isso? Nem a pau. Esses ursos deviam ser fracos. Talvez outros monstros tenham matado eles. O medo toma conta dele, e ele sai correndo. Do lado de fora, Jin-Shu segura as mãos de Dong-su e Baek, interrompendo a luta. Ele diz, valeu por pegarem leve. Senão, minhas mãos teriam sido esmagadas. Ouvindo isso, os dois finalmente param. Jin-Shu então se vira para Dong-su e fala, não sei por que você tá tão interessado no Jinvoo, mas eu mesmo verifiquei ele há 2 meses. Posso garantir se ele é só um Hunter de rank I. A equipe de investigação confirmou que seu irmão, Van Dong-su, foi morto por uma fera mágica. Dong-su dá uma risada debochada, essa é só a história oficial para enganar o público. Obviamente, é mentira. Aquele Hunter da Yojin Construction deve ter matado meu irmão. Jin-Shu pergunta, então por que você tá atrás do Jinvoo? Dong-su dá um sorriso maligno e responde, é só uma desculpa, e para matar aquele cara. Bem nessa hora, ele recebe uma mensagem no celular e sai imediatamente. Enquanto isso, Baek pensa, ninguém realmente entende o poder do Jinvoo, e pelo menos não como eu. Sei que ele vai sobreviver e voltar. Na cena seguinte, Kim-Shu chega até o grupo de Jinvoo e fica chocado ao ver todos vivos. Ele diz, como esses fracotes ainda estão de pé? Eles até têm roupas e comida. Devem ter roubado nossos suprimentos. Furioso, ele se aproxima e grita, meu time inteiro morreu porque ficamos sem suprimentos. Vocês esconderam tudo. Seus olhos então se fixam em Park, a única garota do grupo. Ele dá um sorriso cínico e diz, você já sabia que isso ia acontecer, né? Por isso entrou nesse grupo. Ele começa a contar, 1, 2. E então ameaça, vou matar cada um de vocês. Mas, antes que possa atacar, Jinvoo aparece do nada e acerta um golpe nele, jogando-o para longe. Jinvoo encara Kim-Shu e diz, você tá culpando os outros pelos seus próprios erros. E parece que trouxe companhia. De repente, ele ordena, cancelem a habilidade de furtividade. Já senti a aura de vocês. Na mesma hora, vemos vários elfos de gelo se revelando. O grupo de Jinvoo congela de medo se eles estão em desvantagem numérica. Jinvoo percebe um elfo montado em um cavalo e logo entende, esse deve ser o líder deles. O chefe dos elfos olha para Jinvoo e diz, estou impressionado. Jinvoo sorri de canto e responde. Isso choca tanto o chefe quanto os outros elfos, porque Jinvoo está falando na língua deles. O próprio Jinvoo fica surpreso como ele consegue entender a língua deles. Deve ser por causa do sistema, ele pensa.
O chefe dos elfos continua, e já que você me entende, vou ser direto. Meu subordinado disse que encontrou um humano perigoso e poderoso e quer lutar com você. Ao ver o elfo, Jinvoo se lembra que ele é o mesmo que zombou dele da última vez. Mas, antes que o elfo possa terminar de falar, Jinvoo avança e o decapita na hora. Ele então olha para o chefe e pergunta, mais alguma coisa? O chefe dos elfos sorri e diz, você é interessante. Ouvindo isso, Jinvoo não perde tempo se ele avança para atacar. O chefe, no entanto, revida. Jinvoo ataca e mata o cavalo do chefe, mas não consegue derrotar o próprio líder. Ele percebe que essa luta não vai ser fácil. O chefe então diz para Jinvoo, você não é humano, então pare de fingir que é. Ouvindo isso, Jinvoo fica chocado e pergunta, o que você está dizendo? O chefe responde, parece que você não sabe. Nós ouvimos uma voz na nossa cabeça que nos manda matar humanos, mas essa voz não está mandando matar você. Jinvoo pensa, que voz é essa que eles estão ouvindo? Isso faz parte do sistema? O chefe continua, e não precisamos lutar. Só entregue os humanos atrás de você, e deixamos você ir. Jinvoo pergunta, quem exatamente são vocês? E por que lutam contra os humanos? Nesse momento, o chefe começa a falhar, repetindo a mesma frase várias vezes. Jinvoo fica confuso e pensa, o que foi isso agora? Então, ele recusa a proposta do chefe. O chefe avisa, você realmente quer nos tornar seus inimigos? Você vai perder. Somos muitos. Jinvoo sorri e pergunta, tem certeza? Ao dizer isso, ele invoca seu exército das sombras. Seus aliados ficam chocados. O que foi que Jinvoo acabou de fazer? A batalha começa. Os inimigos avançam contra o exército de Jinvoo, e seus aliados percebem que não vão conseguir ajudar muito na luta. Eles tentam recuar e fugir, mas antes que consigam, alguns elfos disparam flechas contra eles. Jinvoo se move em uma velocidade incrível, pega as flechas no ar e as joga de volta nos inimigos, derrubando-os. Ele então pensa, agora eu entendo por que esse chefe está tão confiante. Minhas invocações são imortais, mas regenerá-las me custa poder mágico. Meu MP vai acabar rápido. E esse chefe, ele é ainda mais forte que eu. Mesmo lutando ao lado do Ygritte, derrubá-lo vai ser difícil. Eu preciso de mais força, preciso de mais poder. Nesse momento, o chefe avança e ataca Jinvoo, dizendo, meu nome é Barkaa. Qual é o seu? Jinvoo se prepara para a luta e responde, Sung Jinvoo. A batalha entre eles começa. Barkaa é um pouco mais forte que Jinvoo, desviando de seus golpes e o derrubando para trás. Faz tempo que não tenho uma luta tão intensa, Barkaa diz. Jinvoo chama seus magos, que lançam ataques de fogo contra Barkaa. Enquanto isso, Qinchu recobra a consciência e percebe que foi Jinvoo quem o atacou. Ao ver Jinvoo na sua frente, ele fica furioso, pega a sua espada e avança contra ele. Jinvoo percebe Qinchu vindo por trás, enquanto Barkaa ataca pela frente. Mas, no instante em que Barkaa está prestes a acertá-lo, um soldado das sombras aparece e bloqueia o ataque. Um flashback rápido mostra Qinchu correndo para atacar Jinvoo, mas Jinvoo calmamente diz, eu já previ seu próximo movimento. Então, ele invoca Ygritte, que mata Qinchu com um golpe rápido. Nos seus últimos momentos, Qinchu fica chocado e murmura, você já sabia que isso ia acontecer. Enquanto morre, Jinvoo ativa o Arise, transformando Qinchu em um soldado das sombras. Agora, Qinchu aparece diante de Barkaa e o empurra para trás. Jinvoo nomeia seu novo soldado de Iron. Vendo isso, Barkaa fica furioso e avança contra Iron. Iron revida, e os outros observam, impressionados. Nunca imaginaram que caçadores pudessem lutar assim. Mas Barkaa não tá curtindo a luta contra Iron. Ele diz, você e seu cavaleiro deviam me enfrentar juntos. Jinvoo concorda, e ele e Ygritte entram na batalha. Mesmo lutando sozinho, Barkaa dá trabalho para os dois. Conforme a luta esquenta, Iron salta e se prepara para atacar Barkaa. Vendo isso, Barkaa diz, vou matar você primeiro. Ele avança para o ataque, mas Jinvoo aproveita o momento e o fere pelas costas. Barkaa cambaleia para trás e rosna, você tá me subestimando. Jinvoo sorri e responde, você é forte, mas seus soldados não. Ouvindo isso, Barkaa olha ao redor e percebe que todo o seu exército já foi derrotado pelo exército de Jinvoo. Isso o deixa ainda mais furioso, e ele lança um ataque brutal contra Jinvoo. Jinvoo arremessa sua arma contra ele, mas Barkaa desvia. Agora,
Barcar encara Jinvoo e ri, seu idiota. Você tá jogando sua própria arma fora? Ele então avança contra Jinvoo de novo. Mas, no último segundo, Jinvoo faz sua arma girar de volta para si mesmo. O golpe pega Barcar de surpresa, mas no último instante, ele move sua própria arma para bloquear o impacto. O choque é tão forte que a arma de Barcar se parte. Jinvoo aproveita o momento e manda Iroh avançar. Iroh agarra Barcar, e Jinvoo dá a ordem para os magos lançarem um ataque de fogo. Uma explosão gigantesca acontece, mas quando a fumaça se dissipa, Barcar ainda tá de pés completamente ileso. Ele então ataca Iroh e o destrói. Agora, furioso, Barcar encara Jinvoo e grita, como ousa? Eu vou acabar com todos vocês. Mas, no instante em que ele termina de falar, Jinvoo ativa seu escudo e avança contra Barcar numa velocidade absurda. Ele lança um golpe e declara, essa luta já acabou. Barcar, no entanto, agarra a mão de Jinvoo e diz, essa luta só acaba quando eu digo. Mas, nesse momento, Iroh se levanta novamente por trás dele. Sem perder tempo, ele ataca Barcar mais uma vez. Enquanto isso, Jinvoo simplesmente se afasta do campo de batalha. Barcar, atingido pelo golpe de Iroh, cai no chão e morre. Vendo isso, Jinvoo sorri de canto e diz, eu te disse, essa luta já tinha acabado. E, como resultado de derrotar Barcar, Jinvoo sobe de nível. No entanto, Iroh continua atacando o corpo sem vida de Barcar. Vendo isso, Jinvoo manda ele parar e recuperar o controle. Depois de dizer isso, Jinvoo se afasta. Iroh então olha para Ygritte, mas Ygritte simplesmente o ignora e sai. Iroh então olha para os magos, mas eles começam a curtir junto com ele. Jinvoo então retorna para seus companheiros e anuncia, a luta acabou. Vamos voltar para o nosso mundo. Todos comemoram quando o portal finalmente se abre, permitindo que eles retornem para casa. Antes de partir, Jinvoo tenta transformar Barcar em seu soldado. Enquanto isso, no mundo exterior, vemos-a falando com Baek, dizendo, já faz uma semana inteira dentro do portal. Vá para casa, nós ficaremos de vigia aqui. Mas Baek recusa, dizendo, não, meus companheiros de guilda ainda estão presos lá dentro. Não posso sair. Vou esperar até de manhã. Nesse momento, o portão vermelho de repente fica azul, e as pessoas começam a sair dele. Vendo isso, Baek fica radiante e exclama, eu sabia, Khonshu. Você conseguiu. Mas, ao observar mais de perto, ele vê apenas a caçadora feminina e outro sobrevivente saindo. Ele os cumprimenta e pergunta, é bom ver vocês em segurança. Mas onde está todo mundo? Então, Jinvoo e Song saem do portal. Ao ver Jinvoo, A fica feliz e diz, eu sabia que Jinvoo conseguiria. Mas a expressão de Baek muda. Ele fica chocado e se pergunta o que aconteceu lá dentro. Quando o portal se fecha atrás deles, Baek entra em pânico e pergunta, onde está Khonshu? Onde estão os outros? Em sua mente, ele questiona, como isso é possível? Apenas caçadores de baixo nível conseguiram voltar. Jinvoo, por sua vez, se oferece para levar Song para casa. Enquanto se preparam para sair, Baek de repente agarra Jinvoo e diz, preciso te fazer algumas perguntas. Mas Jinvoo, exausto, responde, desculpe, estou cansado. Pergunte aos membros da sua guilda. Dizendo isso, Jinvoo se vira para ir embora, o que enfurece Baek. Usando seu poder, Baek impede Jinvoo e ordena, e isso é uma ordem. 6 dos meus membros da guilda estão desaparecidos. É minha responsabilidade descobrir o que aconteceu com eles. Ouvindo isso, Jinvoo encara Baek e responde, você está certo. Mas eu salvei 2 dos seus membros. Você não acha que deveria me agradecer em vez disso? Baek fica sem palavras. Percebendo seu erro, ele se desculpa e solta Jinvoo. Jinvoo então entra no carro com Song e vai embora. Mais tarde, ainda perdido em pensamentos, Baek se vira para a caçadora feminina e pergunta, quem exatamente é Jinvoo? Ele não parece muito amigável. A caçadora responde, depois de derrotar o chefe, o humor de Jinvoo mudou de repente. A sugere, talvez seja só cansaço? Mas Jinvoo não é uma má pessoa. Mas Baek insiste, e de qualquer forma, temos que trazer Jinvoo para nossa guilda. Dizendo isso, Baek se afasta. Enquanto isso, ao ouvir isso, A também se pergunta, eu estava certo sobre ele o tempo todo. Na próxima cena, Jinvoo deixa Song em casa.
Ela agradece, chamando-o pelo nome diretamente pela primeira vez. Corando levemente, ela diz: obrigada por hoje. Eu gostaria de te ver de novo amanhã. Dizendo isso, ela sai timidamente, deixando Jinwoo confuso. O que acabou de acontecer? Ele se pergunta. Mais tarde, Jinwoo inspeciona os itens que ganhou na batalha. Entre eles, ele encontra a arma que Barca usou. Ele pensa consigo mesmo: Barca era um oponente de alto nível. Eu não consegui adicioná-lo ao meu exército de soldados. Como já usei minhas 3 chances, não poderei mais extrair sua alma. Frustrado, o humor de Jinwoo muda. Ele volta para casa e lava o rosto. Nesse momento, sua irmã chama: anda logo, ou eu vou jantar sem você. Jinwoo suspira e responde: já estou indo. No dia seguinte, Jinwoo está se preparando para outra incursão. Mas antes de partir, ele diz a Jinwoo: vamos pegar mais alguém no caminho. Eles chegam à casa de Song, e ela se junta a eles. Enquanto dirigem, Song se desculpa: me desculpe Jinwoo, vocês tiveram que vir me buscar. Vendo isso, Jinwoo fica completamente chocado. Ela acabou de chamá-lo pelo primeiro nome? Então Jinwoo pergunta a Song: você conseguiu dormir depois daquilo? Ao que ela responde: não, de jeito nenhum, cheguei tarde em casa. Ouvindo isso, Jinwoo entende tudo errado e solta: eu não sei o que está rolando entre vocês dois, mas Jinwoo, você sabe que a Song é menor de idade, né? Jinwoo responde casualmente: sim, e daí? Ouvindo isso, Jinwoo, ainda mais chocado, fica em silêncio e murmura sem jeito: vá. Nada, não. Depois disso, eles continuam dirigindo e partem dali. Com isso, o episódio 2 chega ao fim. Se você gostou deste episódio, não se esqueça de curtir e se inscrever. Nos vemos no próximo. Até lá, tchau tchau.